Promessas de cura por Joseph Prince, capítulo 5. Descanse na obra consumada. Então Jesus tomou vinagre e disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. Porque nós, os que cremos, entramos naquele descanso. Hebreus 4:3. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras, assim como Deus descansou das suas. Hebreus 4, 9 e 10. Descanso. A obra foi consumada. A obra consumada de Jesus para que eu possa receber o meu milagre? Minha resposta é sempre: veja o trabalho finalizado. Amados, quando vocês veem e creem na obra consumada, em como seus pecados e doenças já foram pregados ou terminados na cruz de Cristo, sua alma encontra descanso. Você não ficará mais preocupado e agitado, tentando arduamente ser curado porque os sintomas persistem, mas estará em um lugar de descanso e fé. E quando você está em repouso e com fé, sua cura está próxima. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Hebreus 4:11, King James. Portanto, façamos todo o esforço possível para entrar naquele descanso. Hebreus 4:11, Nova Versão Internacional. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Trabalho para entrar em repouso. Não fique aí parado. Faça alguma coisa. Nossa tendência humana é nos preocupar e ter medo, e tentar todos os tipos de métodos para resolver o problema em questão. Achamos muito difícil simplesmente confiar no Senhor e descansar em sua obra consumada. É por isso que a Bíblia diz que devemos trabalhar para entrar em seu repouso. Isso parece um oxímoro, não é? Mas a verdade é que é preciso um certo esforço da nossa parte para conseguirmos descansar. Amados, em vez de fazermos todo o esforço para sermos curados, o Senhor quer que façamos todo o esforço para estarmos em repouso. Não faça esforço próprio para ganhar sua cura. Faça todo o esforço para descansar. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16:13. Porque os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8, 5, 6. O descanso é a atividade dirigida pelo Espírito. Descansar na obra consumada de Jesus não é inatividade ou preguiça. O descanso sempre resultará em atividade dirigida pelo Espírito Santo. Embora você confie em Deus para a sua cura, você pode precisar de sabedoria específica para lidar de forma prática com seus sintomas físicos. Isto vem do Espírito Santo. Ele quer guiá-lo a toda a verdade e levá-lo à vitória. Por exemplo, se você tem uma úlcera estomacal, ele pode lhe dizer: pare com essa atividade estressante ou passe mais tempo brincando com seus filhos. Veja, ele sabe exatamente qual é o problema e tem a solução perfeita que trará os resultados que você deseja. Amado, se você viver pelo Espírito e seguir seus sussurros, você encontrará vida, paz e vitória. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra forma, a graça já não é graça. Mas se é de obras, já não é graça. Do contrário,
obra já não é obra. Romanos 11:6. Agir a partir do descanso. Seja participando da Sagrada Comunhão ou confessando a palavra de Deus, faça essas coisas em repouso. Não sinta como se precisasse colocar a exigência sobre si mesmo para ser curado. Meu amigo, você não pode ganhar sua cura. É algo que Deus lhe dá por sua graça. Amado, Deus quer que você veja que Jesus já pagou pela sua cura. Hoje, Ele está tão satisfeito com a obra consumada de Jesus que está mais do que feliz em suprir abundantemente toda a cura e muito além que você deseja. Quando você realmente tiver uma revelação disto, nada o impedirá de declarar a sua palavra sobre si mesmo e correr para a mesa do Senhor com gratidão e expectativa. E quando você age com fé e descanso, não demorará muito para que você veja seu milagre se manifestar. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14:27. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40:31. Jesus te dá descanso. Você não precisa ser um estudioso da Bíblia ou teólogo para entender o descanso. Você só precisa ser alguém que conhece Jesus, porque é Jesus quem lhe dá descanso. Meu amigo, se você está cansado, confuso ou exaurido por causa de todos os seus esforços para ser curado, vá até Ele agora mesmo e diga: Jesus, estou tão cansado e confuso e também estou com medo. Por favor, segure-me em seus braços e me dê descanso. Você não precisa dizer nada se não quiser. Você pode simplesmente chorar na presença dele. Amado, Ele já sabe tudo o que você está passando. E aquele que engarrafa suas lágrimas certamente lhe dará descanso e paz. Ele te exaltará e te fortalecerá. Venham a mim, eu lhe darei descanso, disse o Senhor Jesus. Então ela disse: fique quieta, minha filha, até que você saiba como isso vai acabar. Pois o homem não descansará até que tenha resolvido o assunto hoje. Ruth 3:18. Ele é o Deus fiel que mantém sua aliança por 1000 gerações. Deuteronômio 7:9. Eu conheço aquele em quem confio, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei. 2 de Timóteo 1:12. Quando você descansa, ele trabalha. A história de Ruth no Antigo Testamento é uma história de amor sobre a qual eu adoro pregar. Ruth era uma viúva, pobre e gentia, que acabou se casando com Boaz, um parente rico e honrado que estava disposto a redimi-la de sua vida lamentável. Na história, há uma cena em que Noemi, sua sogra, diz a Ruth para ficar quieta, pois ela sabia que Boaz era alguém que não descansaria até concluir a questão de redimir Ruth naquele dia. Meu amigo, quando você fica quieto diante dos sintomas persistentes, Jesus, seu Redentor, disposto e capaz, começa a trabalhar em seu favor. E ele não descansará até que seu caso seja resolvido. Então descanse de seus esforços próprios e permita que Jesus trabalhe em seu caso. Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Salmo 46:10. Fique quieto. Deixe ir e deixe Deus ser Deus para você. Deixe que Ele lhe dê o seu milagre e cura. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Acima de tudo, guarde o seu coração,
pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23, Nova Tradução Internacional. Um coração tranquilo é vida para o corpo. Provérbios 4:30. Proteja seu coração. A Bíblia nos diz que o coração é onde as questões da vida brotam. O que permitimos que entre em nossos corações afetará nossos pensamentos, ações e até mesmo nossos corações. O que permitimos que entre em nossos corações afetará nossos pensamentos, ações e até mesmo nossos corpos. Em outras palavras, a condição do coração de uma pessoa determina o curso de sua vida. É por isso que Jesus, que nos deu a sua paz, nos diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Então, se quisermos andar em sua paz e descanso, precisamos proteger nossos corações e não deixá-los cair em pensamentos negativos, preocupação e medo. O livro da sabedoria também nos diz que um coração pacífico e alegre promove saúde. Amados, pode haver muitas coisas em nossas vidas que queremos guardar, como nossa saúde ou carreira, mas Deus quer que guardemos nossos corações acima de tudo, e Ele guardará o resto. Um coração alegre faz bem, como medicina. Provérbios 17:22. Quando chegou a tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E tendo deixado a multidão, o levaram consigo no barco, assim como estava. E levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já estava afundando. Mas ele estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande bonança. Mateus 4, 35, 39. O príncipe da paz está convosco. O pânico tomou conta do barco, sacudido pela tempestade, enquanto a água gelada invadiu o barco. Em poucos minutos, os discípulos gritavam acima dos ventos: Jesus, você não se importa? Estamos nos afogando. Dormindo profundamente no barco, o príncipe da paz acordou e se levantou ao grito de seus discípulos. Imperturbável pelo vento e pelas ondas, ele apontou para a tempestade e disse: paz, fica quieta. Imediatamente as águas turbulentas ficaram como um vidro. Amado, se você está lutando com uma condição desafiadora em seu corpo agora, anime-se. O príncipe da paz reside em você. Você não está afundando, mas sim saindo. Quando você se sentir sobrecarregado, clame a Ele. Deixe que a paz dele inunde primeiro seu coração e depois cada parte do seu corpo. Então ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: paz. E o vento cessou e houve uma grande calmaria. Mas ele disse a eles: por que vocês estão tão medrosos? Como é que vocês não têm fé? Marcos 4, 39 e 40. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Entregue todas as suas preocupações e cuidados a Deus, pois Ele se importa com você. 1 de Pedro 5, 7. Mantido em paz perfeita. Acredito que uma das razões pelas quais Jesus conseguiu acalmar a tempestade nesta história tão querida foi porque ele era o único no barco que estava em paz. E o que estava dentro dele transbordou e afetou a tempestade lá fora. Depois que Jesus acalmou a tempestade para seus discípulos, ele os corrigiu por deixarem seus corações ficarem perturbados.
E em sua amorosa repreensão, ele nos mostra como podemos sempre ter paz em nossos corações. Por que vocês estão com tanto medo? Ele perguntou a eles. Como é que vocês não têm fé? Em outras palavras, por que você aceita tão pouco de mim? Amado, Deus te ama profundamente e quer lhe dar saúde e cura. Quando você sabe e acredita nisso, o medo fugirá e a paz reinará em seu coração. Porque com lábios gaguejantes e outra língua falou a este povo ao qual diz: esta é a R com que darás descanso ao cansado. E isto é refrescante. Isaías 28, 11 e 12. Ele disse: minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Êxodo 33, 14. E o refrigério do Espírito Santo. Você provavelmente já ouviu o termo RIR. Esse termo em inglês é usado nas Forças Armadas e significa descanso e relaxamento. Após algum treinamento ou missão exaustiva no exterior, os médicos também ordenam repouso e reabilitação para os feridos e doentes. Meu amigo, Deus tem um RR para você também. É chamado de o descanso e o refrigério, e vem por meio da oração no Espírito Santo ou em línguas. Uma das melhores maneiras de descansar e se refrescar, especialmente quando você está preocupado, cansado ou apenas esperando a manifestação de sua cura, é orar no Espírito Santo. Amado, reserve um tempo todos os dias para orar no Espírito e permita que Ele o rejuvenesca e revigore sobrenaturalmente. E o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Por exemplo, nós sabemos o que Deus quer que oremos, mas o Espírito Santo ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece todos os corações, sabe que o Espírito está dizendo, pois o Espírito intercede por nós, crentes, em harmonia com a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deixe que o Espírito Santo interceda por você. Às vezes, quando nossa cura não chega, simplesmente não sabemos mais o que orar. Oramos de todos os ângulos que conhecemos, usando todas as escrituras que conhecemos e ainda assim, não parece haver nenhum avanço. Quero que você saiba que Deus nos deu uma arma que quebrará todas as barreiras. Orar em línguas. Quando você não sabe o que orar, ore no Espírito Santo e permita que Ele interceda por você. Ele sabe exatamente qual é o problema e qual é a melhor solução. Ele não apenas intercederá por você em harmonia com a vontade de Deus, mas também dará descanso à sua alma cansada. Meu amigo, permita que o Espírito Santo interceda por você e veja Deus fazer com que tudo coopere para o bem do seu corpo e da sua saúde. Tire um tempo hoje para se refrescar e rejuvenescer. Ore no Espírito. Experimente descanso e refrescamento no estilo do Espírito Santo. Pela fé, a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo já tendo passado da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia dito a promessa. Hebreus 11:11. Se somos fiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. 2 de Timóteo 2:13. Estou alerta e ativo, zelando pela minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12. Julgue Deus fiel. Muitas vezes ouvimos sobre a fé de Abraão, mas você sabia que sua esposa Sara também tinha fé? Ela recebeu força divina para conceber Isaque, embora nessa época, como uma mulher que nunca havia concebido, ela fosse duplamente estéril. Como que a Sara encontrou a fé? A Bíblia nos diz que ela julgou fiel aquele que lhe havia dito a promessa. Ela estava consciente da fidelidade do Senhor, não da sua própria fidelidade. Meu amigo,
Descanse na fidelidade de Jesus. Não é a sua fé, mas a fidelidade dele. A fidelidade dele em sempre amar você e cumprir sua promessa de curá-lo. Quando você se encontrar vacilando na fé, julgue-o fiel e descanse. Ele não pode falhar com você e fará como sua palavra prometeu. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para te dar esta terra como a tua possessão. Mas Abrão respondeu: Ó soberano Senhor, como posso ter certeza de que realmente a possuirei? Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: Eu dei esta terra aos teus descendentes, desde a fronteira do Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis 15, 7, 8, 18. Não quebrarei a minha aliança, nem alterarei a palavra que saiu dos meus lábios. Salmo 89, 34. Jesus se tornou a garantia de uma aliança melhor. Hebreus 7, 22. Nosso Deus que guarda a aliança. Quando Deus prometeu dar terras a Abrão, Abraão perguntou: Deus, como posso ter certeza? É como se sua palavra não fosse boa o suficiente. Deus deu um passo além e fez uma aliança com Abrão, vinculando-se irrevogavelmente a ela para assegurar a seu amigo que ele faria conforme prometido. Permita-me lhe dizer algo sobre alianças de Deus. Elas nunca podem ser quebradas, apenas substituídas por uma melhor. Meu amigo, Deus fará o que lhe prometeu e, para tranquilizar o seu coração, ele fez uma aliança com você quando a fez com seu representante, Jesus, no Calvário. Então fique tranquilo sabendo que você tem um Deus que cumpre a aliança e que não pode quebrar sua aliança ou negar suas promessas. Simplesmente confie em sua fidelidade e, como Abrão, você caminhará em sua herança e cura. Quando somos infiéis, ele permanece fiel. Descanse na fidelidade dele para curá-lo. O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos teus pés. Mateus 22, 44. Pois ele deve reinar até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 25, 26. Pois ele nos ressuscitou dentre os mortos juntamente com Cristo e nos fez assentar com ele nas regiões celestiais, por meio de Cristo Jesus. Efésios 2, 6. Permaneça sentado com Cristo. Em algumas batalhas antigas, os conquistados eram colocados um por um sob os pés do rei vitorioso. Da mesma forma, no reino de Deus, Jesus derrotou todos os inimigos no Calvário e Deus agora está colocando cada um deles sob seus pés, sendo o último a morte. A Bíblia diz que estamos sentados com Cristo, numa posição de descanso. E enquanto você descansa com Cristo, Deus colocará cada um dos seus inimigos, cada sintoma, cada doença sob seus pés. Muitos de nós queremos que nossas doenças estejam sob nossos pés primeiro, antes de descansarmos. Mas Deus quer que descansemos primeiro, e então Ele colocará todas as doenças sob nossos pés. Jesus também disse: o reino de Deus é como um agricultor que espalha a semente na terra, noite e dia. Enquanto ele está dormindo ou acordado, a semente brota e cresce, mas ele não entende como isso acontece. A terra produz as colheitas por si mesma. Primeiro uma lâmina foliar surge, depois as espigas de trigo são formadas e finalmente o grão amadurece. Marcos 4, 26, 28. Outras sementes caíram em solo fértil e brotaram, cresceram e produziram uma colheita a 30,
60 e até 100 vezes maior do que havia sido plantada. Mateus 4:8, Nova Tradução Internacional. Rumo aos 100 vezes. Primeiro a folha, depois a cabeça, então o grão inteiro na cabeça do trigo. Assim como uma semente leva tempo para brotar e crescer, pode levar algum tempo até que sua cura se manifeste completamente. E assim como um novo agricultor pode ver uma produção de 30 ou 60 vezes, antes de ver uma produção de 100 vezes, pode levar algum tempo até que você experimente 100% de plenitude. Meu amigo, não diga, por que minha cura está demorando tanto? E desista. Prossiga em direção a centuplo. À medida que você melhora 30, confie em Deus para os 60 e depois para os 100. Não perca o sono pensando quando ou como a manifestação completa de sua cura acontecerá. Seja como o fazendeiro. Vai descansar. Descanse e deixe o como e o quando para Deus. Amado, o Senhor lhe dará forças para perseverar. Seu cêntuplo está a caminho. Todos os dias eles continuaram a se reunir nos pátios do templo. Eles partiam o pão em suas casas e comiam juntos com corações alegres e sinceros. Atos 2:46. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6:33. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6:35. Como os teus dias, assim será a tua força. Deuteronômio 33:25. Continue na graça de Deus. Amado, continue tomando a comunhão até que você esteja completamente curado. Ao fazer isso, agradeça a Deus por você já estar curado pelas pisaduras de Jesus. Quando você receber o cálice, veja como Jesus já levou todos os pecados e redimiu você da doença. Veja a obra como terminada e descanse, sabendo que você está sentado com Cristo. Lembre-se de que tudo se resume ao que nosso Senhor Jesus fez. É tudo sua graça, seu favor imerecido para com você. Ao participar, veja Jesus, o pão da vida, trabalhando dentro de você, tornando-o mais forte a cada dia. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12:1-2. Eis que todos os que se indignarem contra ti serão envergonhados e desonrados, serão como nada, e os que contenderem contigo perecerão. Tu os buscarás, mas não os acharás. Aqueles que contenderam contigo, aqueles que guerreiam contra ti, serão reduzidos a nada, a uma coisa inexistente. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isaías 41:11-13. Não desista, o céu está torcendo por você, sua cura está próxima.